O tema do discurso hoje é a cena deste mundo está mudando. Mais uma vez, a cena deste mundo está mudando. Irmão Ariovaldo tem toda a nossa atenção. Quando pensamos no tema desse discurso, a cena do mundo está mudando. O que nos vem à mente? Bem, percebemos que, de anos para cá, muitas coisas têm mudado no dia a dia, seja nosso, seja do mundo como um todo. Na verdade, podemos lembrar momentos em que muitas mudanças para melhor já ocorreram. Temos avanços na área da medicina, avanços na área dos transportes, avanço na área dos direitos humanos. E o que dizer da tecnologia? Houve época em que algo parecido com um telefone celular era apenas uma ideia muito distante em filmes de ficção científica. Hoje, crianças brincam com aparelhos como esse. Sem falar em podermos ter hoje reuniões por videoconferência, como essa ou por streaming, e podemos estar conectados com pessoas do outro lado do mundo em questão de instantes. Sem dúvida, houve uma mudança em muitas coisas do mundo para melhor. No entanto, precisamos ser realistas, mas porque também ocorreram mudanças para pior. Podemos alistar de anos para cá pioras na questão envolvendo falta de recursos em sentido econômico, problemas da ordem de terrorismo, violência, degradação moral. Quantas e quantas são as dificuldades pelas quais a humanidade hoje passa e que não havia anos atrás. Podemos, com isso, lembrar de uma expressão que o apóstolo Paulo fez, segundo registrada em 1 Coríntios, capítulo 7, e o versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 31, ele nos diz: realmente, quero que você... E os que fazem uso do mundo como quem não usa plenamente. Por quê? Porque a cena deste mundo está mudando. Essa expressão usada pelo apóstolo Paulo faz lembrar uma peça de teatro. Para aqueles que já assistiram uma peça de teatro ou encenaram, talvez na escola, ou até viram algo como uma peça de teatro num filme, sabem que uma peça de teatro é uma história contada por artistas dentro do palco. Essa história pode ser dividida em partes, chamadas de atos. No primeiro ato, abrem-se as cortinas e os artistas começam a entrar, fazem o seu papel apresentando o seu personagem e saem do palco. Outro artista vem, apresenta o seu personagem e sai do palco. Talvez no segundo ato, comecem os artistas a apresentarem os seus personagens e montando uma relação entre eles, como que preenchendo a história daquela peça. E então, no último ato, aqueles personagens começam a interagir como que somando todos os detalhes dos atos anteriores, e as cenas vão se passando rapidamente até chegar à plena conclusão da história. Termina a peça de teatro. No mundo, a situação tem sido muito semelhante. Pessoas de destaque, pessoas famosas, líderes importantes do mundo, líderes religiosos, todos eles, em algum momento do tempo, entram em cena, fazem o seu papel e saem. Então, outra pessoa entra no palco, faz o seu papel diante do mundo e sai. E assim tem sido. Podemos hoje, talvez, alguns de nós lembrar de personagens que, questão de 10, 15 anos atrás, eram mencionados quase que todo dia nos noticiários. E hoje ele sequer é lembrado. Por quê? Ele fez o seu papel e saiu. Hoje outro toma a atenção das pessoas. Bem, neste quadro de uma cena do mundo, de uma peça de teatro, onde nós, testemunhas de Jeová, nos encontramos? Bem, lembre, a cena que está mudando é do mundo. Nós, cristãos, não fazemos parte do mundo.
Então, nós não atuamos no palco do mundo. Nós estamos mais semelhantes a uma plateia, a assistência, que fica observando justamente a movimentação no palco, procurando identificar elementos da história para, então, chegar à conclusão de que a história está perto de acabar. Em vista disso, podemos nos perguntar, em que ato desta cena do mundo nós estamos? Estamos no primeiro ato? Será que já estamos no segundo, onde as coisas vão avolumando? Ou já estamos no último ato? Bem, no passado, as pessoas reconhecem que as mudanças ocorriam, mas muito lentamente, e cada vez um pouquinho por vez. No entanto, os historiadores, todos eles, têm um consenso. Na linha do tempo da história do mundo, existe um ponto, um ano específico, onde tudo mudou. Este ponto é o ano de 1914. Eles reconhecem que naquele ponto marcou-se como que uma faixa que dividiu um abismo entre duas eras. A era antes de 1914, quando as coisas mudavam, mas mudavam devagar, e um pouquinho de cada vez. Para depois a era após 1914, quando as coisas começaram a mudar mais rapidamente e mais intensamente. De modo lamentável, a consideração é de que essas mudanças têm gerado grande ansiedade e muita tensão. Bem, mas se a humanidade deseja melhorar a cada momento, por que as coisas têm ficado piores e tão intensamente de 1914 para cá? A Bíblia nos responde isso naquilo que lemos em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, versículo também 12. Diz-nos ali: por essa razão, alegrem-se, ó céus, e vocês que residem neles. E então lamenta: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vocês com grande ira, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Aqui está a identificação do responsável pelo aumento na ansiedade e na tensão na vida humana. Satanás, o diabo. Mas por que ele veio para cá? Um pouquinho antes, aí mesmo em Apocalipse, capítulo 12, nós vemos o motivo descrito nos versículos 7 a 9. Vamos ler? Apocalipse 12, 7 a 9 nos diz: e rompeu uma guerra no céu. Miguel, o nome de Jesus nos céus, e os seus anjos batalharam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalharam, mas eles não venceram, nem se achou mais lugar para eles no céu. Assim, foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente original, o chamado Diabo e Satanás, que está enganando toda a terra habitada. Ele foi lançado para baixo a terra, e os seus anjos foram lançados para baixo junto com ele. Aqui está o motivo. O diabo foi expulso do céu, reservado ao ambiente da terra. E por isso as dificuldades têm aumentado. Esta expulsão do diabo para a terra coincide com aquilo que Jesus mencionou, que seriam os sinais da presença de Jesus no céu. Guerras, fomes, terremotos, pestilências. Combina também com a descrição que a Bíblia faz em Apocalipse, capítulo 6, a respeito dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Lembra? O primeiro, representando Jesus, sai na frente cavalgando um cavalo branco e já vencendo a sua batalha. Mas e do segundo em diante? Bem, o segundo cavaleiro, ele cavalga um cavalo vermelho, cor de fogo, representando guerras. Pois bem, já tivemos muitas guerras e 2 guerras mundiais. Só na Segunda Guerra Mundial, mais de 60 milhões de pessoas foram mortas. E mais de 100 milhões foram mortas no último século por causa de guerras.
Guerras ainda existem hoje nos mais espalhados lugares pelo mundo. Então, é só ligar o noticiário, nós vemos como que esse cavaleiro no cavalo vermelho, cavalgando bem diante de nós. Terceiro cavaleiro, ele cavalga um cavalo preto, representando a fome. E é triste. Por mais que o planeta produza mais alimento do que a humanidade necessite, nos últimos séculos, século XX, mais de 70 milhões de pessoas morreram de fome e ainda continuam morrendo. Este cavaleiro, no cavalo preto, continua cavalgando ao redor do mundo. E o quarto? O quarto cavaleiro cavalga um cavalo descorado, fraco, então representando doenças. Logo em seguida da Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola ceifou mais de 50 milhões de vidas ao redor do mundo inteiro. De lá para cá, tantas outras doenças têm ceifado vidas tão precocemente. E, por que não dizer, uma única doença, hoje, toma conta do mundo inteiro, que é o Covid-19. Não dá para dizer que se abrirmos a janela do nosso quarto, vemos o cavaleiro no cavalo descorado passando bem na frente do nosso portão? Tudo isso nos dá plena certeza de que em 1914, este mundo começou o último ato da cena que ele tem apresentado. Bem, já que nós, como plateia, estamos procurando elementos para saber que este último ato esteja perto de acabar, a que elementos nós precisamos estar atentos agora, prestar atenção? Bem, a Bíblia, ela nos dá marcos definidos, bem claros, sólidos, para identificar os últimos momentos do último ato da cena deste mundo. Mas é triste admitirmos, a maioria das pessoas será pega de surpresa. Por quê? Bem, muitas delas, se acreditam em Deus, não acreditam que ele vai intervir nos assuntos do mundo. Outros que até acreditam que Deus pode intervir, quando mostramos na Bíblia para eles, eles acabam dizendo, bem, mas o meu pai já falava disso e não veio. Olha, pensando bem, o pai do meu pai já falava disso e não veio. No fundo, o avô do meu avô já falava isso, os antigos diziam, e não veio, não vai vir. São exatamente como Jesus mencionou. Estariam não fazendo caso, como as pessoas na época de Noé. Mas, independentemente da atitude deles, nós, a que elementos devemos estar atentos? Bem, a Bíblia nos avisa de coisas muito importantes e muito claras. A primeira delas é registrada em 1 Tessalonicenses. Podemos ler juntos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nos versículos 1 ao 3, tentem identificar alguns aspectos que vamos comentar em função de outros pontos que também estão para ocorrer segundo a profecia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 ao 3 diz: Agora, quanto aos tempos e às épocas, irmãos, não é preciso lhes escrever nada, pois vocês mesmos sabem muito bem que, notem, o dia de Jeová vem exatamente como um ladrão à noite. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então virá o quê? Instantaneamente sobre eles a repentina destruição, assim como as dores de parto vêm sobre a mulher grávida, e eles de modo algum escaparão. Paz e segurança. Uma manifestação bíblica, um registro bíblico, que, feito da forma como está, nos deixa muito evidente. Será uma manifestação muito ampla, notória, de âmbito mundial. Nós sabemos detalhes, como ela será exatamente, mas ela será notória. E terá um elemento que devemos prestar muita atenção para não nos deixarmos enganar por ela. A propaganda desse paz e segurança
convencerá a humanidade como um todo de que os homens conseguiram encontrar a solução dos seus problemas. E se nós não nos deixarmos, se nós não nos cuidarmos, podemos nos deixar levar e acabar acreditando nisso e, de certa forma, adiando o dia de Jeová. Então, jamais queremos nos deixar levar pela crença de que a humanidade conseguiu resolver os seus problemas. Mas o clamor de paz e segurança, ele vai ser como que um sinal amarelo, nos alertando de que algo muito importante está para acontecer. E o que será? Aquilo que a Bíblia menciona em Apocalipse, capítulo 17. Podemos ler juntos? Apocalipse 17, dos versículos 15 ao 17. Diz-nos ali. E ele me disse: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, essa prostituta, no contexto do Apocalipse, é a Babilônia Grande, que representa o inteiro conjunto das religiões falsas do mundo. Então, aquelas águas representam povos, multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que você viu e a fera, o sistema governamental humano, odiarão a prostituta e a deixarão devastada e nua. Comerão a sua carne e a queimarão completamente no fogo. E por quê? Porque Deus pôs no coração deles o desejo de executar o pensamento dele. Sim, de executarem o pensamento único deles, dando à fera o reino que possuem, até que as palavras de Deus se cumpram. Perceberam bem? Ao passo que o clamor de paz e segurança de alguma forma brota da própria humanidade, destruir a religião falsa é um ato direto de Deus contra um dos elementos do mundo do diabo. Jeová vai usar um componente do mundo do diabo, sistema governamental, para destruir outro componente do mundo do diabo, bem debaixo do nariz de Satanás, e ele não pode fazer nada. E por ser um ato direto de Deus contra um elemento do mundo do diabo, com a destruição da religião falsa, terá início o dia de Jeová. É Jeová atuando para destruir este sistema. Naquele momento, ocorrerá também o início do que Jesus mencionou, que é a grande tribulação. Bem, mas segundo Tessalonicenses, de acordo com Tessalonicenses, o que é que vem depois? Vem, de modo repentino, a destruição. Já parou para pensar quão ampla vai ser essa destruição? A descrição feita em Daniel, capítulo 2, nos auxilia a ver quão ampla, quão profunda será a destruição que Jeová fará desse sistema. Daniel, capítulo 2, e o versículo 44. Diz-nos ali. Nos dias desses reis, ou seja, os governos do mundo de hoje, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. E esse reino não passará para as mãos de nenhum outro povo. Vai fazer o quê? Vai esmigalhar. E vai pôr fim a todos esses reinos. E somente ele permanecerá para sempre. Esmigalhar. Quantas vezes, talvez na própria infância, quando sobrava uma migalhinha de pão na mesa, ou algo assim, a gente ia brincar ali e apertava aquela migalhinha virando pozinho. Ou às vezes brincando num terreno com alguns torrões de terra, a gente pegava ali, apertava, e o que ficava depois? Poeira. E às vezes a brincadeira era... acabou, não tem mais torrão, foi destruído, esmigalhado, deixa de existir. Então, são a esses elementos que nós precisamos estar atentos, pois, uma vez iniciados, o fim estará em plena execução.
Podemos perceber, irmãos, dessa maneira, que estamos hoje observando as últimas cenas do último ato do teatro horrendo que é este mundo à nossa volta. Em breve, Jeová vai tirar de cena todas as pessoas que não querem fazer a vontade dele. Quando ele destruir Babilônia Grande, terá começado o dia de Jeová. E o dia de Jeová termina no Armagedon. Naquela ocasião, o inteiro sistema do diabo terá deixado de existir. O próprio diabo e os demônios serão represados no abismo. E o nosso planeta vai passar por uma limpeza maravilhosa, permitindo que condições fisicamente sadias, moralmente desejáveis e muito agradáveis passem a se tornar o nosso quinhão do dia a dia. Quanto todos nós desejamos muito viver nessa época maravilhosa. Mas, sendo dessa maneira, o que é que cada um de nós aqui precisa fazer? Bem, se você é uma testemunha de Jeová, dedicada e batizada, procure ter em mente que as coisas ruins que têm ocorrido hoje à nossa volta são, como Jesus disse, sinais da chegada do fim. Estamos muito tristes em saber que muitos dos nossos irmãos, talvez muitos dos que estão assistindo essa gravação agora, então, ou foram afetados diretamente pela Covid, indiretamente em função de algum dos seus familiares queridos, questão de emprego, vizinhos tão amados. Também temos nossos queridos irmãos e tantas outras pessoas que sofrem por causa de enchentes, as chuvas tão torrenciais, desequilíbrio da natureza com secas, destruindo plantações. Isso nos entristece muito, toca o nosso coração, oramos por vocês. Mas, por favor, irmãos, façam com que essas coisas fiquem em sua vida como o que são, sinais. Por quê? Porque se não colocarmos na posição de sinais, elas podem começar a ficar como que prendendo ou impedindo a nossa visão da proximidade do reino de Deus. É como se estivéssemos numa estrada dirigindo, e então estamos prestes a chegar ao nosso destino, e as placas vão dizendo, cidade tal, 20 quilômetros. Aonde essa placa fica? Fincada no asfalto, bem diante de você, motorista, e você tem que desviar dali? Não. A placa que diz que faltam 20 quilômetros, faltam 15, ficam no acostamento, fora do asfalto. E na hora que você vê a placa, você identifica, fica contente da proximidade da cidade e segue o seu caminho, a placa fica para trás. Esqueça a placa. Assim são as dificuldades de hoje. Causam tristeza, nos entristecem também, mas não passam de sinais. E se talvez esses sinais tenham afetado a sua visão da proximidade do fim, se esforce a colocar o sinal exatamente no lugar dele, fora do asfalto, por assim dizer. Coloque no acostamento. E à medida em que você segue em direção ao reino, este sinal tão macabro vai ficar para trás. Mas e se você que assiste esse discurso não é uma testemunha de Jeová, dedicada e batizada? É um dos nossos amados estudantes da Bíblia, uma pessoa convidada que nos alegra com a sua assistência aqui, ou talvez um simpatizante da obra das Testemunhas de Jeová. O nosso incentivo é que você aprofunde o seu conhecimento a respeito das promessas de Deus e desenvolva a fé na palavra de Deus, a Bíblia, para poder ter realmente uma esperança sólida para o futuro. Em breve, este mundo mau vai deixar de existir. Doenças, fome, guerras, calamidades naturais vão parar. As pessoas vão poder viver para sempre. Então, por isso, mais uma vez, o que é que eu, você, cada uma das pessoas no mundo precisa fazer para sobreviver ao final desse sistema? Precisamos fazer aquilo que é mencionado em 2 Pedro, capítulo 3.
2 de Pedro, capítulo 3, e o versículo 11. Comenta assim: visto que todas essas coisas serão dissolvidas dessa forma, pensem em que tipo de pessoas vocês devem ser. Devem ser pessoas de conduta santa e praticar atos de devoção a Deus. Então faça isso. Tenha uma conduta santa. Pratique atos de devoção a Deus. E você vai, sim, entrar no novo mundo de Deus, quando Jeová, no Armagedon, por uma vez por todas, fechar para sempre as cortinas deste velho mundo.